Enoque morreu? Em uma explicação apresentada pelo canal Disse Jesus, foi defendida a ideia de que Enoque teria morrido com base em Hebreus 11:13, onde está escrito: todos estes morreram na fé. Mas existe uma questão que merece ser analisada com cuidado. Poucos versículos antes, o próprio capítulo de Hebreus afirma sobre Enoque: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Hebreus 11:5. Então surge uma pergunta: como podemos afirmar que Enoque morreu usando Hebreus 11:13, se Hebreus 11:5 diz especificamente que ele foi trasladado para não ver a morte? E Gênesis 5:24 apresenta a mesma ideia de outra maneira: andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. É interessante observar que, nesse mesmo capítulo, quando fala de vários descendentes de Adão, o texto repete várias vezes: e morreu. Mas quando chega a Enoque, não diz simplesmente que ele morreu. Diz: Deus o tomou. E existe outra questão. Foi dito que Enoque foi trasladado para não ver a morte do dilúvio. Mas onde exatamente a Bíblia diz isso? Enoque viveu antes do dilúvio. Hebreus 11:5 simplesmente diz para não ver a morte. O texto não diz para não ver a morte do dilúvio. Então a pergunta é: de onde vem essa interpretação? Se o texto não especifica que se tratava da morte causada pelo dilúvio, por que acrescentar essa explicação? E existe ainda uma questão sobre Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé. Se todos estes obrigatoriamente incluem Enoque, então como devemos entender isso diante da afirmação explícita de apenas 8 versículos, antes de que Enoque foi trasladado para não ver a morte? Será que o autor de Hebreus estaria se contradizendo? Ou será que o todos estes precisa ser entendido dentro do grupo específico que está sendo mencionado naquele trecho? Portanto, fica a pergunta ao canal Disse Jesus: Enoque morreu ou foi trasladado para não experimentar a morte? Se morreu, onde a Bíblia afirma claramente que Enoque morreu depois de ser trasladado? Não seria mais coerente deixar o texto dizer aquilo que ele realmente diz, em vez de acrescentar ao relato uma explicação que o próprio texto não fornece? E aqui surge outra afirmação: mas Jesus é o primeiro da ressurreição e o único que venceu a morte. Portanto, Enoque necessariamente morreu. Mas será que essa conclusão realmente está no texto? Se Enoque não morreu, ele não precisou ser ressuscitado. E isso é diferente de dizer que Enoque venceu a morte por conta própria. A Bíblia pode apresentar Jesus como o primeiro em relação à ressurreição dentre os mortos, sem necessariamente afirmar que ninguém antes dele poderia ter sido preservado da morte.